Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, vosso servo, vosso amigo, ou J. Silva, se vocês preferirem. Queridos, eu estou aqui hoje de posse da primeira lição, ou melhor, desse quarto trimestre, falando sobre o apóstolo Paulo. Então a nossa lição de hoje vai estar pautada, centrada e focada na vida deste grande homem de Deus, que é o apóstolo Paulo. O título da lição é O Apóstolo Paulo, embaixo descrições que completam o título: Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Então será sobre isso que nós estaremos falando a partir desse momento. Falou? Bom, a vocês amigos que acabaram de chegar aqui, por favor, já deixa aquele like esperto, importante demais para o canal. Se não é inscrito, se inscreva, nos acompanhe, fique conosco. Pastor José Francisco, ou J. Silva, se sente extremamente grato com a sua companhia. Claro, não posso deixar de agradecer ao meu Deus por esta rica oportunidade que me concede de uso fazer deste meio de comunicação para transmitir através do mesmo lições importantíssimas para os nossos mestres, professores. Dessa vez, não divido pauta aqui com os professores de jovens e adultos, como fizemos no trimestre passado. Desde já agradeço a paciência dos professores, dos jovens que nos acompanharam aí durante esse trimestre passado, mas desta vez eu estou aqui voltando a me direcionar apenas ao público adulto. Talvez, se o Senhor me permitir, eu dei uma passadinha, porque a lição de vocês é muito linda, é escatologia. Então, se o Senhor me permitir, a gente grava, até porque não é fácil fazer isso aqui, Mas enfim, bom, então sou grato também aos meus diretores, Deise, Ricardo, Célia, todos que fazem parte da IBD Devs. Beijo no coração de vocês, tá bom? Meu estimado pastor presidente, pastor Zé Carlos, muito obrigado. A todos que nos acompanham aqui, mais uma vez, muito obrigado. Os meus professores, muito obrigados. Adelvianos, congregados, enfim. Deus abençoe a vida de vocês e vamos para a lição, Bom, como eu disse para vocês, a lição desse quarto trimestre aborda aqui a vida do sacro apóstolo Paulo. A primeira lição é o mundo do apóstolo Paulo. Esse é o título da lição, o tema, se vocês preferirem. Fiquem à vontade, ok? Eu vou ser muito sucinto, nessas aplicações e iniciativas aqui, ou de inícios aqui. Vou ler com muita calma o texto áureo, a verdade prática, mas não vou me prender na leitura diária, nem na leitura bíblica em classe, ok? Talvez eu fale sobre os objetivos, não sei. Vamos lá. Bom, texto áureo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. A verdade prática: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Lindo demais já, pelo amor de Deus, que é isso? A leitura diária disse que eu não ia me prender, então vou deixar apenas as descrições para os senhores. A primeira, Paulo chamado para ser apóstolo. A segunda, enviado para os gentios. A terceira, Paulo, um defensor da fé. Isso aqui é lindo, merece atenção. Bom, a quarta, Paulo declara sua identidade judaica. A quinta, seu zelo pela religião judaica. E a última, o chamado de Paulo para missões. Bom, a leitura bíblica em classe encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos de 1 a 7. Como eu disse para vocês, eu não vou ler. Por quê, pastor? O cunho da leitura vai falar sobre a defesa de Paulo, bom? Paulo está sendo levado para ser julgado, porque segundo os seus irmãos judeus, ele agora era um traidor do templo e um traidor da lei mosaica. Todavia, Paulo, quando está sendo julgado, ele mesmo faz a sua própria defesa. Então, esse é o cunho da leitura bíblica em classe. Tá bom? Muito bem, os objetivos da lição, eu disse que talvez, Vamos lá, se dividem aqui em dois, o geral e os específicos. Vamos lá.
Bom, o objetivo geral é saber como o mundo de hoje é uma porta para o Evangelho. Meu Deus do céu, uma porta aberta para o Evangelho. Tá? Os específicos apresentaram o mundo de Paulo no Império Romano, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo. 3. Descrever o mundo religioso de Paulo. Bom, vamos lá. No Interagindo com o Professor, o autor diz-nos que o ano está chegando ao fim. E nesse trimestre estaremos estudando sobre a vida, tá, e o ministério de um grande homem usado por Deus, cujo nome é Paulo. Como ele diz, o apóstolo Paulo. Tá? A pauta dele aqui tá linda demais, tá muito boa, mas eu vou para a introdução. Vamos lá? Bom, chegando na introdução, tomei a liberdade de deixá-la sucinta. Para quê? Para facilitar aos meus professores. Vamos lá. Objetivo da lição: estudar a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Pastor, que foi? Isso está no Interagindo, eu sei, eu trouxe para cá. Muito bem. O que a gente aprende então? Como era o mundo no seu tempo. A gente vai aprender também como se deu a sua vocação, seu chamado, a sua convenção de fato. Tudo isso registrado em Atos capítulo 9, versículo 15. Coisa linda demais. Dentro da introdução a gente vê isso aqui com muita propriedade. Ok? Bom, vamos para o primeiro tópico da lição então. O primeiro tópico da lição: o mundo de Paulo no Império Romano. Vamos lá? Bom, 3 descrições aqui mostram para a gente, tá, os subpontos. O primeiro vai falar sobre a origem de Paulo, o segundo sobre a geografia do mundo de Paulo e o terceiro, Paulo chamado para os gentios. Vamos nessa? Vamos lá. Número 1, entendendo a origem de Paulo. Vamos lá? Bom, aqui eu tomei a liberdade de deixar mais uma vez o assunto, né, prático, para que os meus professores tenham mais assuntos, né, a aplicar em sala. Antes de vir a usar literalmente seu nome de origem romana, antes de vir a usar o seu nome de origem romana, Paulo, o mesmo era conhecido como Saulo de Tarso. Pega isso aqui. O mesmo era conhecido como Saulo de Tarso. Essa descrição Tarso aqui, com certeza, já dizia de onde literalmente ou de onde realmente ele era, ok? Natural de Tarso, capital da Cilícia. A lição nos ajuda. Olha o que o autor coloca: capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídnus, na Ásia Menor. Bom, sobre o seu nascimento, não temos data precisa. O autor diz-nos aqui que talvez o mesmo tenha nascido no ano 5 a.C. Então, quando Cristo vai ser crucificado, provavelmente Paulo estava com 30 a 35 anos de idade. Falou? Tem muito mais coisa, mas vamos para o número 2. A geografia do mundo de Paulo. Aqui o autor vai falar sobre expansão. Tomei a liberdade de colocar assim: a expansão territorial do Império Romano, governada pelo imperador Tibério, dominava o mundo gentílico. Lindo demais isso aqui, não? Pois é. A expansão territorial, senhoras e senhores, é classificada com propriedade por conta da possibilidade que a mesma fornecia na pregação do Evangelho na época. Vamos entender melhor. O autor vai falar aqui sobre a malha viária. Vamos entender isso aqui. Ele diz que a mesma estava alocada em torno de 300 mil quilômetros de extensão. Dentro dos 300 mil quilômetros de extensão, 90 mil quilômetros, tá, fornecia essa possibilidade com estradas e com vias marítimas. O autor diz-nos então que o apóstolo Paulo viu nisto uma oportunidade incrível de disseminar, de levar, de conduzir a mensagem
tá? O evangelho se utilizando de todos os meios de transporte de época. Enfrentou adversidades, pastor? Sim. Naufrágio, doenças, mas não perdeu o foco. Qual? Continuar levando a mensagem de Jesus. Ele não perdeu o foco e muito menos o seu amor por Jesus. Coisa linda demais isso aqui, pelo amor de Deus. Enfrentar adversidades, naufrágio, pelo amor de Deus. Ser apedrejado como foi, preso como foi, mas em momento algum ele perdeu o seu amor por Jesus. Pelo contrário, né? Ele se alegrava por estar combatendo um bom combate, sofrendo em nome do Senhor Jesus. Pelo amor de Deus, vai entender se é coisa de quem realmente tem Jesus na vida. Bom, vamos terminar aqui essa primeira pauta dele. Lição: assim como Paulo o fez, devemos nós também fazer. Como assim, pastor? Aproveitar as oportunidades, queridos. Pois é, aproveitar as oportunidades para quê? Para a evangelização, seja urbana ou seja no campo, não tem problema. Aproveite a oportunidade, aproveita até esse canal aqui, aproveita até as redes sociais, aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Pastor, pregar o evangelho aqui, que isso, não é? É assim, quem disse que não? Durante a pandemia, tu pregou aonde? Até hoje a galera está fazendo live por causa de quê? Do resultado que isso aqui mostra, querido. Tudo bem que a gente encontra aí um monte de só Jesus na causa, né? Mas se você está fazendo sério, pelo amor de Deus, lembrei aqui uma coisa, usar as lives para ficar entregando revelação. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Meu Jesus, me ajuda. Deixa eu entrar nesse negócio não. Vamos lá. Número 3. Deixa eu ir para o número 3. Bom, Paulo chamado para os gentios. Número 3. Bom, Atos 9 registra com muita propriedade o que o mestre da lição chama de experiência espiritual impressionante. Pois é isso que a gente vê aqui. Mas por que impressionante? Sim, não deixa de ser. O encontro de Jesus com Paulo foi algo impressionante. Foi uma experiência espiritual assustadora. E o que é mais interessante nesse encontro é que Jesus ele é enfático, específico, porque este é para mim um vaso escolhido para levar... Porque este é para mim um vaso escolhido para levar, isso mesmo, né? Para levar meu nome diante dos gentios. Coisa linda demais. Pelo amor de Deus. Oh, Jesus. Por que essa seleção tão enfática, pastor? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Apesar de Jesus já ter deixado claro para os apóstolos sobre a discriminação, a gente vai ver aqui que quando a gente entra dentro do livro de Atos, eu vou falar um pouco ainda sobre isso mais lá embaixo, tá? Eu vou só antecipar um pouquinho aqui. Quando entram dentro do livro de Atos, eles não querem pregar para os gentios. Não querem. O episódio da Cirofenícia não ensinou nada para eles. Incrível isso, né? E eles entram dentro do livro de Atos, que é a história da igreja, não querem pregar para os gentios. Por isso que Paulo vai ser chamado, tá? E especificado para quem ele vai se dirigir. Por quê? Porque os seus apóstolos se recusavam a ir pregar o evangelho para os gentios. Tá? Apesar de no capítulo 8 a gente ver Deus levantando Filipe indo com muita vontade mesmo, mas não era suficiente, porque lá no capítulo 10 a gente vai ver a resistência de Pedro sendo quebrada por uma revelação e ele sendo conduzido à casa de um gentio e o gentio recebendo a graça do Espírito Santo e a partir dali ele entende que poderia pregar para os gentios também, porque o Senhor estava purificando aquilo que ele chamava de imundo, de comum. Pois é, essa era a visão que eles tinham, né? Então, Paulo ele é específico justamente por causa disso. E vai ser com muita clareza, tá? Porque ele é para mim um vaso escolhido
para levar o meu nome. Foi Jesus quem disse, para levar o meu nome diante dos gentios. Pronto. Como é que eles se recusam a pregar para os gentios, se Jesus deixa com muita clareza de fatos aqui, para levar o meu nome diante dos gentios? Vai entender isso? Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus, que é isso? Bom, Paulo é especificado pelo próprio Senhor a ser o apóstolo dos gentios, a fim de levar a sua mensagem aos mesmos e às autoridades de época. Pega a visão, crente. Pega a visão. Precisei dar uma paradinha, mas já retornei. Vamos nessa. Bom, estava falando sobre o tópico de número 1. Quando eu ia entrar no tópico de número 2, nós tivemos um impassezinho, mas tudo resolvido. Vamos lá. Bom, então saindo aqui do tópico de número 1, a gente entra aqui no tópico de número 2 para falar sobre o mundo cultural de Paulo. Vamos nessa. Vamos lá. Bom, nós temos aqui 3 subtópicos. O primeiro fala sobre a língua mundial daqueles dias, era o grego. O segundo, o mundo cultural do apóstolo Paulo. E o terceiro, a influência da filosofia grega. São nossas 3 pautas de abordagem aqui. Bom, aqui o autor começa a sua pauta dizendo que para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. E ele continua: entretanto, apesar de a Palestina e os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevalecia como língua de comunicação entre eles o grego koiné. Pois é, essa língua facilitava a infraestrutura e a comunicação dentro do Império, tá bom? É uma língua que realmente se tornou popular, diz o autor, e muito difundida no seu tempo. Responsável até pela tradução do Novo Testamento, né? Todo o Novo Testamento ele foi escrito em grego, diz o autor. E ele afirma com muita propriedade aqui, dizendo que Paulo ele não só escrevia, como falava fluentemente, tá? Tanto o grego quanto o hebraico e o aramaico. E eu ouso aqui, por minha conta, até arriscar também o latim, né? Uma vez que o latim era a língua oficial do Império Romano. Bom, esse curso básico, diz o autor, tá, de formação, fez com que Paulo fosse levado pelo seu pai aos pés do renomado Gamaliel para aprender sobre a lei, uma vez que o mesmo era fariseu, né? E a intenção era fazer com que Paulo se tornasse fariseu, e Paulo chega a ser fariseu literalmente. Então essa pauta aqui ela é muito boa, mas uma observação aqui. O grego koiné, que vai ter uma influência muito forte dentro do Império Romano, tá? Ele não foi difundido pelo Império Romano, pelo contrário. O Império Romano ele se apropria, tá, da cultura grega e da influência do idioma justamente para se manter. Por quê? Quem foi responsável por espalhar o idioma, tá, dentro do Império, uma vez que se tornou um grande conquistador, foi Alexandre o Grande. Alexandre resolveu dominar as regiões e, ao mesmo tempo que fazia isso, ele implantava a língua grega como língua oficial. Automaticamente, isso acabou originando um grego clássico, conhecido como grego koiné, que é a língua falada, e o Império Romano se apropria dela com muita força. Tá bom? Vamos lá. De número 2, o mundo cultural do apóstolo Paulo, ou o mundo cultural de época. Vamos nessa. Bom, o autor começa a sua pauta dizendo que Roma respeitava a diversidade religiosa. Na verdade, Roma era um império tolerante com a diversidade religiosa, desde que os seus deuses fossem respeitados. Era isso, ok? Bom, aqui o autor coloca aqui os deuses gregos citados por ele na lição é Elísios, Dionísio, Atis. Depois ele coloca aqui divindades egípcias fazendo parte do panteão deles, que é Osíris, Ísis e Serapis. Depois ele fala sobre entidades vindas do Oriente, Mitras e Asclépio. E continua, não para por aí não. Tá? Depois temos ainda dentro do Império Diana e Artemis sendo citada aqui pelo autor. Vamos dar uma melhorada nisso aqui. Na verdade, os deuses romanos eram figuras extraídas, tá, das entidades de outras localidades, como a gente viu aqui com muita propriedade. A começar pela Grécia, né? Os deuses do panteão grego, que eram Zeus, Hades, Poseidon, Hera, Hermes, Ares, Apolo, Hefesto e tantos outros, uma infinidade.
Enfim, quando esses deuses são alocados dentro de Roma, eles recebem outros nomes. A saber, nós temos Zeus, Júpiter. Nós temos Ares, deus da guerra, Marte, deus da guerra. Nome de planetas, né? Pois é. Bom, Hera, a mãe dos deuses na mitologia grega, passa a ser Minerva, deusa da sabedoria e da justiça dentro da mitologia romana. Pois é, enfim, recebem outros nomes, tá bom? Bom, mas nós falamos aqui já todos esses deuses citados. Pastor, enfim, o que a gente aprende literalmente com isso? Vamos lá. A diversidade de deuses de Roma, que ainda incluía Diana, Artemis, e eu coloquei aqui, para completar a pauta do autor, Asclépios, Mistras, Baco e etc. Diz o historiador e mestre que tudo isto acabou facilitando o nome de Jesus, o Deus dos cristãos, entrando com muita evidência dentro do império. Mas vamos lá. Para Paulo, a biodiversidade religiosa se torna uma fonte de inspiração maior para fazer o nome de Jesus prevalecer entre eles, ou melhor, para fazer Jesus prevalecer entre eles. Amém? Vamos lá, subtópico de número 3. A influência. Bom, vamos lá, subtópico de número 3. A influência da filosofia grega, e eu coloquei aqui a influência religiosa. Bom, aqui dentro nós temos como pauta a filosofia, nós temos o gnosticismo, nós temos a mistura, nós temos o apóstolo Paulo, o grande defensor do Evangelho. Nós temos Paulo como grande defensor do Evangelho. Então aqui dentro dessa pauta nós temos aqui o seguinte, vamos lá, vamos melhorar isso aqui, vamos lá. Subtópico de número 3, a influência religiosa. A primeira evidência aqui dentro que o autor traz para a gente é a questão da filosofia grega. Aí surge aquela pergunta, um problema ou uma oportunidade? Bom, eu poderia dizer que Paulo viu como uma oportunidade. Por quê? Vamos lá. Primeiro ele descobriu que em seu encontro com Jesus, que sua vida, que seus rudimentos, que sua filosofia de vida baseada no grego, no farisaísmo, não eram nada comparado diante do que Jesus tinha ali a oferecer. Ok? Ele abraça tão forte a ideia, né, do que Cristo tem ali a oferecer, que ele vai se tornar um exímio pregador, enfático. Ele apregoava Jesus com esmero, sobre o que Jesus era, fizera e poderia fazer na vida de quem ousasse crer nele. Coisa linda demais. Pastor, mas e aí? É problema ou oportunidade? O senhor não falou, vamos nessa. Bom, sua pregação o levou ao centro das convenções filosóficas de época. Oportunidade. Ele vai ser levado ao Areópago. Paulo está pregando na cidade de Atena. Chegam ao conhecimento dos sábios do Areópago que havia um homem pregando, discursando. Eles querem saber quem é. Paulo é levado para eles e Paulo discursa entre eles. É impressionante isso aqui. Ok? Bom, o segundo desafio que a gente vê aqui dentro é a questão do gnosticismo. Essa filosofia, esse pensamento, ele tinha a influência de bagunçar o pensamento do cristão. E isso precisava ser combatido. Por quê? Automaticamente isso acabava gerando aquilo que a gente chama de mistura religiosa, um pensamento novo. Mas falando em mistura religiosa, deixa eu sair dessa ideia do gnosticismo e vir para a nossa realidade atualmente. Nós infelizmente estamos enfrentando uma mistura dentro do nosso meio, através de ensinamentos, que vem bagunçar o coreto. Pensamento gnosticista, Vem para cá bagunçar a razão da nossa fé não, pelo amor de Deus. Mas tem pensamentos que diferem daquilo que você prega. É uma coisa horrível, assustadora.
tá? Se infiltra no meio, bagunça o coreto, lançam teses totalmente antibíblicas e o povo tá indo lá e vambora, tá indo na onda, tá indo, tá surfando na onda. Cuidado, querido, pode tomar um caixote aí, caixote feio, ok? Bom, deixa eu voltar para cá. Bom, para finalizar aqui então o tópico, nós temos aqui a defesa de Paulo era sobre uma fé genuína, tá? Sem mistura, sem influência gnóstica e muito menos sem filosofias humanas, um evangelho puro, tá bom? E aqui eu termino dizendo, dentro dessa pauta aqui, é claro que a filosofia não é o fim, não é ruim, não é o fim. O problema é não saber direcioná-la a quem de fato, tá? Ou a quem de direito. Como assim, pastor? A Jesus. A razão imanente, invisível e salvífica. Simples assim. Uma vez que filosofia trata com razão, Jesus é razão. Pega a visão, vem comigo, vamos embora. Tópico de número 3, vamos embora. O mundo religioso de Paulo. Bom, já vimos a cultura e vimos a religião, mas aqui a gente vai ver que a pregação de Paulo, tá, ela vai soar como uma afronta diante de alguns que ouviam como traidor da fé judaica. Em Atos 21, o autor coloca pra gente aqui, tá, a gente vai ver Paulo dispondo-se a ir a Jerusalém. Por que, pastor, Paulo quer ir para Jerusalém? Bom, após ter passado por Éfeso, Cesareia e Mileto, seu desejo de participar da grande festa do Pentecoste estava latente em seu coração. Bom, quando Paulo chega então em Jerusalém, nesta ocasião havia ali grupos adversos, dentre eles um grupo de judeus se aloca, tá, que não apreciavam a pregação do apóstolo e tentavam subverter a multidão contra Paulo. Ou seja, havia ali um grupo de judeus que não apreciavam a pregação de Paulo, tá? Que achavam que Paulo era traidor da causa mestra, literalmente, e por esta razão, diante da multidão que era trazida por conta da festa do Pentecostes, os mesmos que ali estão, que eram contra a pregação de Paulo, tentam subverter a multidão a se lançar contra Paulo. Diante desta ocasião, Paulo é levado ao Sinédrio. E quando Paulo é levado ao Sinédrio, tá? O mesmo, diante de seus acusadores, vai elaborar a sua defesa. Bom, o autor diz que Paulo teve a oportunidade de se defender dos fanáticos judeus que o acusavam. Pois é, a defesa de Paulo estava baseada, primeiro, sou judeu, nascido em Tarso, criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído na lei, para ser zeloso para com Deus. Atos 22, 3. Defesa de Paulo. Muito boa, né? Defesa de Paulo. Bom, detalhe, Paulo mostrou que não só dominava o idioma grego, tá? Como também já vimos, dominava o hebraico e o aramaico, ok? Por quê, pastor? Porque sua defesa aqui, segundo o historiador, é feita em aramaico. Abusado esse Paulo, pelo amor de Deus. Bom, só para constar, a língua oficial de Roma era o latim, ok? Falavam o grego por influência e por necessidade até. Vamos lá. O hebraico era a língua materna dos judeus. Pastor, e o aramaico? O aramaico veio das raízes de Babilônia, ok? É impressionante isso aqui. Vamos lá, subtópico de número 2, Paulo criado dentro da fé judaica. Como já foi visto, o mesmo era benjamita, nascido em Roma, mas sua origem judia é muito bem caracterizada por ele mesmo,
filho de pais zelosos, diz ele. Seu pai, fariseu nato, encaminhou bem a sua prole, tanto que Paulo, antes da conversão, mostrou seu ardor pela lei mosaica e seu farisaísmo com muita força. Ok? Farisaísmo este de forma bem contundente, né? Adquirido aos pés de Gamaliel desde a sua infância. Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus. Sim, Paulo era exímio conhecedor da lei, dos ritos, das regras que regiam o santuário. Tudo isto ele aprendeu na famosa escola de Hilel, local dos sábios e entendidos de época. Subtópico de número 3. O mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. Bom, aqui dentro a gente vai ver com muita propriedade que a visão de Paulo sobre o campo missionário, ela sai da esfera limitada dos demais apóstolos, né? Porque eles tinham essa visão limitada. Paulo não tem. A visão de Paulo se estende além das fronteiras, ou seja, além do campo visionário externo. Enquanto eles tinham uma visão interna, somente para as 12 tribos, Paulo está tendo uma visão além das 12 tribos, porque foi isso que o Senhor colocou à disposição dele, tá? Ser um pregoeiro, tanto dentro quanto fora da casa, e ainda para as autoridades. Coisa impressionante. Bom, aqui dentro dessa pauta eu tomei a liberdade de colocar dizendo que Jesus alertou os seus apóstolos, o seu colegiado, sobre essa visão missionária limitada que eles tinham. Na verdade, essa visão limitada que eles possuíam, com o exemplo da Ciro-fenícia, pois é, dizendo que o pão da mesa, embora fosse para os filhos, a mulher da cena, tá? A mulher que se satisfazia em colher e comer as migalhas, também era merecedora da sua graça. Jesus deixa isso aqui claro para eles, mas eles não entendem. Eles entram dentro de atos ainda com resquício da discriminação em seus corações. Ah, pastor, entram. Eu já disse aqui que no capítulo 8 Filipe se lança para ir. No capítulo 9, Deus elege Paulo para ser apóstolo entre os gentios. Por quê? Porque no capítulo 10 a gente tem um Pedro relutando para pregar para os gentios. Está escrito. Fazer o quê? Tá, então eu coloquei aqui, ó. E Pedro, o primeiro pastor dessa turma, tá, foi alertado a não fazer distinção. É isso, pastor. A mensagem salvífica era para todos. E eles, não, só os judeus. Só os judeus. Que só judeu o quê? Bom, dentro do Evangelho, Jesus mostra isso com muita clareza, pelo amor de Deus. E tá com Jesus, hein? Mas é assim mesmo, né? Faz parte. Misericórdia. Bom, vendo então a resistência deles, é isso aqui. Deus motiva Felipe, mas elege Paulo, escolhe Paulo como seu enviado para os povos gentis. Lindo demais isso aqui. Bom, Paulo, como seu vaso escolhido, agora está indo cumprindo sua missão. Amém? Cumprindo sua missão. Mostrando seu amor a Jesus, deixando para trás a bagagem do farisaísmo, do status, da posição, dos rudimentos, para viver sua vida através, coisa linda demais isso aqui, para viver sua vida através de Cristo e por meio do Cristo. Que isso, meu Deus. Finalmente, conclusão. Paulo declarou sua jornada a um combate prazeroso diante dos resultados adquiridos. Veja bem, pois o mesmo enfrentou todo tipo de adversidade que você possa imaginar, ou todo tipo de oposição que você possa imaginar, e tu fica chorando por causa de uma oposição, tu fica reclamando por causa de um probleminha, tu fica aí dizendo que não vai fazer porque não tem, porque há uma oposição. Que isso? Ele enfrentou todo tipo de oposição que você possa imaginar. Pois é, detalhe, não somente isso,
de judeus fanáticos, agnosticistas loucos, reis e autoridades. Pois é, Paulo enfrentou tudo isso por amor a Cristo. E você, meu Deus do céu. Vamos lá. Bom, o autor ainda diz que além de exímio orador ou pregador, além de exímio pregador, Paulo era sábio, era convicto, meu Deus do céu. Além de estar sendo guiado pelo Espírito Santo, ele era tudo isso, mas era guiado pelo Espírito Santo. Coisa linda demais. Aprendamos com Paulo como ser convicto a seguir a nossa chamada. Aprendamos com ele. Falou? Que Deus te abençoe. Que Deus possa te ajudar. Espero que a lição sirva ao meu querido e que Deus te abençoe e até a próxima. Pastor J. Silva, abraço, beijo no coração de vocês.